É isso. A gente vai abrir para algumas questões. O Paulo está ali pegando as inscrições e olhando as que tem pelo YouTube. O Aldacir, o Alex, o Arthur já apareceram. Bem-vindo, Pedro. Já apareceu uma no YouTube que são para todos os palestrantes. Eu vou já falando ela enquanto o Pedro vai anotando as inscrições. Se há alguma ação do governo federal com os BRICS para fomentar a economia solidária. Se vocês já fizeram alguma tentativa ou se conhecem, se há alguma experiência sobre economia solidária com o Banco dos BRICS. Quer começar? Vamos fazer um bloco? Vamos lá. Tem o microfone aí? Só rapidinho. Estamos com uma média de aproximadamente 35 pessoas acompanhando online todo o tempo, com pessoas do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, e que estão saudando, bastante gente de Araraquara, saudando a nossa atividade, tá bem? Então, é isso. E parabenizando. Eu vou falar a primeira lista que eu peguei aqui, tá, gente? Greg, Alex, Aldacir, Renato, Roberto, Marcelo. Arthur, o Arthur eu perdi no meio. Tá, então, vamos lá. As questões são voltadas para alguém especificamente ou não? Não, isso eu não sei. Vai lá, Arthur. Eu só queria fazer um depoimento. O depoimento é o seguinte: eu me sinto absolutamente lindo, leve e solto depois deste encontro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tanta gente que não acredita no que nós estamos falando, que o fato de ter esse debate da economia solidária, com toda a sua amplitude que foi discutida aqui, sendo discutida a nível nacional, ou seja, em tudo quanto é lugar que cada um está andando, e não para, a gente ali tem um exemplo disso, tal. Não, nós queremos que esse troço se transforme na centralidade do modelo de desenvolvimento. É disso que se trata. Se trata de emprego, qualidade, de tudo que foi falado aqui. Então, eu estou muito satisfeito e espero que a gente consiga convencer cada vez mais pessoas dessa necessidade. Obrigado. E parabéns aos expositores e expositoras. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Não sei se tem gente aqui fora assistindo. Vamos tentar trabalhar as perguntas Lula, em 2 minutinhos, por favor? Tomara que o Lula esteja assistindo. Hoje eu estou com a tarefa de tocar a Secretaria da Economia Solidária da CUT. Não é uma coisa simples, porque tudo isso que foi exposto aqui é algo que está alheio ao movimento sindical. O movimento sindical não sabe o que é economia solidária, ele precisa, inclusive, discutir a luta de classe, as novas formas de luta de classe que estão existentes, as novas formas de relação de trabalho. Isso é um problema. A formação é algo que tem que se investir pesado, e eu acho que essa fundação aqui, Camuto, ela tem um papel fundamental para isso. Eu teria muitas questões a colocar pelo diagnóstico que eu e o Alex fizemos ao longo desse último ano. O que a gente fez agora no começo da secretaria foi fazer estudo, levantamento de informação, buscar conteúdos, saber. Inclusive, a gente aqui ficou sabendo que tem um monte de coisa que está acontecendo do nosso lado, a gente desconhece. Então, nós somos muito ruins nas nossas articulações. E é geral, não é só a CUT. MST e CUT, por exemplo, tem que dialogar muito mais do que isso.
E a gente tem que resolver os nossos contraditórios, né? Porque criaram a minha secretaria que estou conduzindo na perspectiva de ajudar a repensar a organização sindical. Essa preocupação não é de hoje. No final da década de 90, a CUT, preocupada com isso, criou uma agência, a Agência de Desenvolvimento Solidário, e que a gente está aí no sentido, na intenção de resgatá-la. Então, assim, fechando, Darlene, Concluindo. para concluir meus 2 minutos, a gente traz, e eu já disse, inclusive, para Paulo lá em Brasília, a CUT vem para somar com Conexão, a CUT vem para somar com todas as iniciativas que eu tenho colocada, e vamos estar juntos para todos os debates que são necessários. Agora, precisamos repensar valores e precisamos repensar o consumo na sociedade capitalista. Não adianta a gente estar aqui, nós, inclusive, como pessoas e indivíduos, nós costumamos falar, mas na hora do consumo, a gente está sendo altamente neoliberal, a gente está sendo altamente capitalista. Só estimulando isso, tem que começar por nós. Eu cobro do nosso sindicato, cadê? Alguém está investindo em algum banco solidário? Professor Dagnino, não é só o poder público que a gente tem que obrigar a ter uma plataforma de consumo que ajude na produção e iniciativa da solidariedade. Mas, individualmente, nós temos que ter uma campanha de orientar consumo da nossa prática cotidiana. A gente continua comprando marca e botando nosso dinheiro no Bradesco, no Itaú e no Santander. Obrigada, Greg. Quem é o próximo, Paulo? Alex. Contando o tempo. Darlene, você vê que esses 2 minutos aí... Eu fiz uma puta anotação aqui, você vê que esses 2 minutos, hein? Vamos lá. Não, eu vou tentar agora ser mais breve ainda. A Helena Singer teve na CUT a semana passada num debate sobre mulheres e economia solidária, e ela fez uma síntese que eu achei muito interessante do que a gente tem pensado. A economia solidária, lá nos anos 90, quando estava a Mari e a Jade lá, foi pensada, de fato, ali como uma alternativa ao desemprego. Né? Naquele momento ali, qual a alternativa? Ela falou, agora, a economia solidária é uma alternativa ao emprego. Porque, por mais, Edinho, que a gente, eu concordo com você, o cara não tira o pijama, tal, não sei o quê, mas eu moro em Ferraz. Ferraz é periferia mesmo. Né? Ferraz de Vasconcelos, quem conhece aqui, sabe que é periferia. Você vai para a academia 9 horas da manhã, tem gente malhando. Porque o cara, ele consegue, ele é Uber, ele consegue parar ele trabalha das 6 até as 8h30, depois ele vai malhar um pouquinho. Se ele estivesse dentro de uma empresa, ele não conseguiria fazer isso. E ele está sendo um emprego também ruim, porque a partir da reforma trabalhista, os empregos foram cada vez sendo mais precarizados, sofrendo abuso, etc. Tudo que a gente sabe como está o mercado de trabalho hoje. Então, a economia solidária parte um pouco dessa alternativa, que também é alternativa, que é vendida pelo empreendedorismo de Marçal e afins. Então, assim, como é que essa nossa alternativa, que é a economia solidária, ela é apresentada e pode ser apresentada como a nossa utopia para essa classe trabalhadora, que precisa entender que, embora tenha uma barbearia, embora tenha um negócio, ele é trabalhador. Porque essa história do empreendedor, se a gente for pensar bem, hoje em dia, quando eu era moleque, a gente falava, esse cara é um trabalhador autônomo. Essa figura do trabalhador autônomo, ela não existe mais, a gente não ouve mais falar nele, a gente fala do empreendedor. Né? Então, o neoliberalismo arrancou, inclusive, até o conta própria, né, Nogueira, que você coloca, é pouco falado, é empreendedor. Né? Então, isso. E aí, aproveitando aqui o professor Dagnino, tem questões aí como Contrata Mais, que eu acho que o senhor também já falou sobre a questão da nova industrialização brasileira. Tem várias coisas que aí pode ampliar a questão da economia solidária para além do pequeno empreendimento, né? Obrigada, querido. Próximo. Tem 2 questões para o Edinho. Edinho, a questão dos trabalhadores hoje com CNPJ, que são os famosos empreendedores, eu sempre tenho dito que não passam de trabalhadores com CNPJ, que são responsáveis por si mesmos.
E muitos desses que são trabalhadores, principalmente de Uber, que não querem nem ter CNPJ. Eu peguei o Uber semana passada e lá em Hortolândia, eu atuo também num sindicato dos microempreendedores individuais, e eu pergunto, você é MEI? Ah, não sou. Por que você não é MEI? Ah, porque tem que pagar. Cara, você tem que pagar 50 conto por mês. E se você bater o carro, quebrar a perna, quem vai te bancar? Então, essas são as questões que a gente precisa. Além de ser precarizado, eles também nem querem nem ser organizados. E aí, outra questão que eu faço para a companheira aqui, nós temos aí no estado de São Paulo o tal do Banco do Povo, que não é para o povo, né, que você não tem acesso. Diz que você vai lá para pegar o dinheiro, um X, que é para comprar uma máquina de cortar grama, mas vai lá tentar pegar esse dinheiro para você comprar a máquina de cortar grama. É complicadíssimo. Então, a gente tem aí uma série de questões que a gente precisa ser mais bem debatido, tanto no interior do Brasil. Né? A companheira do MST, eu não sei se isso é verdade, mas você pode corrigir, diz que a verba de incentivo ao agronegócio foi de 400 bilhões de reais. Ainda um pouco a mais, né? E para a economia, e para a agricultura familiar. É inaceitável isso. Então, companheiro Edinho, quase presidente do PT, vamos fazer esse debate internamente que precisa aí fazer, né, nós temos que mudar essa história. Próximo, Paulo. Renato Dagnino. Bolsa Família foi 0,5% do PIB. Tiramos 30 milhões da miséria. Vai fazer falta gente em 26. Emendas parlamentares, 0,5% do PIB. Para quê? Para comprar voto. O Executivo já percebeu que o poder de compra é importante. Ele não tem dinheiro para a economia solidária. A gente sabe. Mas está usando o poder de compra para disputar 9 milhões de pessoas que são os tais empreendedores, que vão prestar serviço. Então, caiu a ficha da importância do poder de compra. A compra pública é fundamental. A economia solidária são 80 milhões de pessoas que nunca tiveram e nunca terão emprego. Nós somos um país capitalista e não vamos gerar emprego. Só tem 42, 43 milhões com carteira assinada, dos 150 em idade de trabalhar. Essa é a nossa realidade. Qual é o desafio? 0,5% do PIB no próximo ano, a partir de agora, para a economia solidária. Vamos disputar os milhões para votar no nosso projeto, para dar governabilidade para o nosso projeto. Senão, ele não vai prosperar. Nós estamos falando aqui de economia solidária e temos que entender que economia solidária não é apenas uma nova proposta, um novo modelo. Claro que é, a gente sabe disso. Mas tem uma questão de conjuntura de curtíssimo prazo, que é o ano que vem, que nós temos que ganhar essa coisa. E a economia solidária, sim, pode usar esse recurso de uma forma muito adequada. 0,5% do PIB. É quase nada, é dinheiro de pinga, mas pode ser a nossa vitória o ano que vem. A pinga tem que ser 2 vezes. Sérgio Mileto, aqui. Assim como o companheiro, eu anotei muita coisa, eu vou fazer highlight, tá, do que eu vou falar para poder ficar no tempo. Foi tudo que foi dito aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito estar aqui, porque a gente tem acompanhado essa luta, por exemplo, lá no Fórum Nacional da Micro e Pequena Empresa, desde 2006, né, Paulo, que a coisa começa. E de lá muita coisa surgiu, inclusive a compra pública, a lei de compra pública para micros e pequenos, que eu acho que começa na gestão do Paulo Okamoto e termina e vira lei na gestão do Luiz Barreto.
mas vira uma lei muito... que, assim, até 25% das compras públicas para micro e pequenos negócios, que deveria ser para micro e pequenos negócios e para a economia solidária. Na gestão de São Paulo, até por uma determinação do secretário Arthur, na Secretaria aqui de Desenvolvimento, conseguimos aumentar isso de, no mínimo, 25%. No mínimo 25%. Isso foi uma mudança que mudou a lei nacional. Não foi pouca. E mais do que isso, tinham várias outras coisas. Não conseguimos implantar, mas deu fôlego para nós, como sociedade civil, pressionar que o governo atual, por exemplo, 1 milhão de crianças que fazem uniforme em São Paulo estão sendo feitos por microempreendimentos. Tenho um ou estourei um? Falta. Tá. Não vai ser preciso mais do que isso. Eu queria falar de dinheiro para isso. Aqui o professor Renato colocou muito bem, do 05, tem uma caixa preta no Ministério de Ciência e Tecnologia, na FINEP, que é o Fundo Verde e Amarelo. Todo mundo aqui conhece o Fundo Verde e Amarelo? O professor conhece o Fundo Verde e Amarelo. O Fundo Verde e Amarelo, ele recebe 50% da CID. Todo mundo sabe que eu estou falando da CID, da contribuição sobre royalties, sobre petróleo? Alguém pode imaginar o tamanho? Ninguém sabe quanto tem de dinheiro no Fundo Verde e Amarelo. Para que foi criado o Fundo Verde e Amarelo? Para gerar autonomia nacional no desenvolvimento tecnológico do país. Quem está usando esse dinheiro? Quer dizer, são questões que a gente... Eu tenho cobrado lá no fórum, tem lá o comitê... Nós coordenamos o Comitê de Acesso ao Mercado pela sociedade civil junto com a Apex. A Apex só quer falar de exportação, eu só quero falar de compra pública. Então, a gente faz essa disputa lá dentro. E eu queria propor, além desses 5%, de que 100% da compra pública seja feito prioritariamente das micro, pequenas empresas e dos coletivos de produção da economia solidária. O recurso público tem que ser usado para o bem público, e ponto. Quer dizer, então, eu queria deixar esse ponto claro. Teria outras coisas. Muito me honrou falarem aqui de economia solidária. A gente teve, na época da CIVES, que é a mãe da Lampime, fomos os patrocinadores do primeiro livro do professor Paul Singer. Então, a gente super é fã da economia solidária. E, quando trabalhamos nos nossos programas, são programas de formação de coletivos de MEIs. Nós queremos criar empreendimentos sem patrão. Nós não queremos mais trabalhar pela carteira azul. Desculpe, gente, a gente não quer mais empregados. A gente quer que as pessoas controlem realmente seu tempo e vivam com dignidade. É isso. Perfeito. Próximo, Paulo. Os 4 inscritos são Roberto, Marcelo, Klaus e Bárbara. Roberto. Marcelo. Gente, boa tarde. Sabe o que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam? Fiquei pensando em alguns privilégios também, né? Quando a gente estava na gestão aqui em São Paulo, né, com o Fernando Haddad, fui coordenadora adjunto de um programa chamado Transcidadania, que era um programa de elevação de escolaridade e profissionalização para travestis e transexuais, né? E o empreendedorismo, a economia solidária, essa ideia foi chegando no Transcidadania a partir do desenvolver do programa, né? Porque a gente fazia um processo de elevação de escolaridade com o pessoal, fazia ali, a partir do Sistema S, o processo de profissionalização dessas pessoas, e não existia mercado de trabalho. Então, pensar o cooperativismo, né, pensar o associativismo, pensar outras formas que fugisse do mercado capitalista, não era uma opção, né? Era uma imposição, aquele formato que estava sendo colocado ali, né? Ao ponto de sair cooperativas de produção de lingeries, de sair acomodações coletivas, de sair uma série de sistemas ali que essas meninas iam conseguindo aí se construir, né, para conseguir pensar aí a sua existência, né? Então, eu fiquei pensando muito quanto a gente faz um debate agora de o maior número de profissionais hoje está aí no campo dos entregadores, né? Então, a gente tem que pensar aplicativo para eles, tem que pensar estrutura para eles, tem que pensar... E quando que a gente parou para pensar nas travestis que estavam na rua a vida inteira, né?
praticando ali esquemas de associativismo para conseguir terem uma casa para elas tomarem banho, para dormir um pouco, para sair de madrugada para trabalhar, né? Para, enfim, tá aí dentro desse mercado do sexo informal, né? Que engole todo mundo o dia inteiro ali, né? E isso, a maior parte das vezes, não chega como uma opção, né? Chega como uma imposição também para essas trabalhadoras, e o quanto, enfim, a gente consegue observar e consegue enxergar uma parcela da população, mas mesmo assim, mesmo dentro desses recortes, né? Dentro desses recortes não capitalistas, né? Que está pensando aí um outro processo de bem viver, né? O quanto, mesmo assim, algumas populações ainda ficam esquecidas nesse meio, né? Sei lá, só uma reflexão que desde aquele tempo a gente já fazia e acho que está atual até hoje, né? Com certeza, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho há 2 anos pela Universidade FESP, acompanhando as cooperativas de catadores da cidade de São Paulo. Dentro desse mundo da coleta seletiva, nós temos 60 cooperativas que são conveniadas pelo poder público. Dentre elas, são 30 que são as que eles chamam de as que podem prestar serviço para a prefeitura, né, porque tem uma organização maior, e temos as incubadas, que são as que estão iniciando. Porém, quando você olha para os trabalhadores e as trabalhadoras das cooperativas, a gente enxerga que a cooperativa pequena e a grande trata o trabalhador e a trabalhadora de forma insalubre igual. Então, assim, não é dizer que a cooperativa ela vai crescer, vai ter um faturamento maior e ela vai oferecer benefícios e condições mais dignas de trabalho para as trabalhadoras e os trabalhadores. Isso, para mim, que sou do movimento de economia solidária, traz uma revolta muito grande e eu me sinto engessada, porque eu não posso falar de autogestão, eu não posso falar de colaboração, eu preciso só ajudar a fazer a gestão desse negócio. Então, assim, é bem triste, é desafiador. Então, como que a gente consegue fazer com que os princípios da economia solidária atinjam o poder público? Porque eles precisam trabalhar também em prol desses pequenos trabalhadores que estão lá dentro. Se eu levar essa discussão para dentro de uma reunião na prefeitura, eu sou demitida. Então, assim, é muito complicado para nós do movimento tentar levar a palavra colaboração, autogestão. Junto a esse trabalho, eu faço consultoria na Casa Neum Cunha. Eu não sei se vocês conhecem, é uma casa que oferece abrigo para a população LGBTQIA+, e também oferece uma passagem transitória ali com refeições, e nós estamos desenvolvendo lá também um programa de economia solidária. Mas aí a gente chega e encontra pessoas totalmente desiludidas com o que pode ser de mim dentro desse mercado. A gente oferece propostas, a gente fomenta ideias, mas a gente não tem recurso. Então, parece que a gente está sempre nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Então, eu queria trazer esse desabafo aqui para o grupo. Obrigada, Cláudia. Bárbara, para finalizar. Eu conto seu tempo agora, tá? Segundos, 2 segundos. Primeiro, é uma honra estar aqui, estar nesse espaço, com companheiros que admiro tanto, e companheiros que admiro desde quando entrei e me filiei ao PT. Eu lembro de uma plenária do PT estadual, que o Edinho fez uma fala incrível, acho que era 2017, e desde então eu sempre olhei Araraquara com muito respeito. E além disso, acho que é muito importante a gente estar discutindo a economia solidária. Eu tenho o péssimo hábito de puxar as coisas para o direito, porque eu sou do direito. Então, ouvindo muito aqui todas as contribuições, eu acho que a gente está discutindo novas relações de trabalho, novas formas de trabalho, mas a gente também não está discutindo junto, e isso é algo importante para a gente colocar. Como que isso vai ser estabelecido dentro da CLT? Como que a Justiça do Trabalho vai lidar com essas novas formas de trabalho? Porque se a gente não discutir isso, a gente vai cair na mesma lógica, por exemplo, do que a gente colocou do crime de racismo, entendeu? A gente temos um tipo penal do crime de racismo, mas aí
e anos depois a gente ainda vê que a gente encarcera demais. Então, o direito penal não está resolvendo a população, não está resolvendo os problemas da população. Então, a gente precisa olhar também para a justiça do trabalho, para o direito do trabalho, de como que ele vai acompanhar essas formas de trabalho. Digo isso porque existem formas de trabalho que estão se constituindo hoje por microempreendedor, MEI, etc., que elas não podem se manter. Elas não podem se manter. Pesquisador não é MEI, motoboy não é MEI, e etc. Então, a gente precisa entender como que a Justiça do Trabalho vai acompanhar todos esses processos, junto com essas novas formas de trabalho. É isso. Obrigada, Bárbara. Eu posso pedir para os companheiros aqui deixar o João Nogueira falar, porque ele vai ter que sair. Ele fala primeiro. Consegue responder o que você quiser responder disso tudo e fazer as suas considerações finais em 5 minutos? Esse é o jeito mais terrível, mais difícil e também que eu não gosto de fazer isso. E tentei, inclusive, um voo para amanhã de manhã, mas o sistema não poupa, né? Quase 4 pau para fazer uma mudança de passagem. A Bárbara colocou Bárbara, acertei, um dado-chave, porque a regulamentação dessas novas economias, são várias novas economias. O Edinho levantou uma delas central, que é a economia criativa. Economia verde, economia do carbono, as várias economias que estão, né, sendo constituídas, elas não têm ambiente de regulamentação ou formas com que você poderia desenvolvê-las. É claro que, no caso da cultura, a gente tem, né? Porque ela vem ancorada já num sistema organizado e tudo mais. Agora, assim, eu acho que o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele vem no exercício. Nós estamos com um desafio do ponto de vista organizativo e tal, mas do ponto de vista da estratégia, desde 2016 e 2018, nós cravamos a proposta de transição ecológica como programa de governo, estratégia de programas de governo local, transição energética como estratégia de desenvolvimento local. Nós cravamos isso. Eu lembro, em 2018, coordenei o programa da minha cidade, lá em Florianópolis, o que animava o debate, né, da juventude e dos vários setores, academia, dos trabalhadores e tudo mais. Então, não é uma ausência de pauta, né, do PT. Talvez, em alguns momentos, as conjunturas para as grandes mudanças da política, na política, né, dos investimentos, por exemplo, isso que foi falado. Para a base dessas outras economias, a solidária, enfim, os empreendedores, quando você discute taxa de juro com uma senhora lá que vai tomar R$2.000, ela desiste, porque ela antevê uma dívida, né? Ela antevê uma dívida. Então, eu acho que a questão é fundamentalmente política. Mas eu queria, para encerrar e fazer minhas considerações finais, que talvez o grande consenso entre todas as possíveis questões e reflexões aqui ao colar, é que o projeto de desenvolvimento do país, esse modelo, está falindo, né, na UTI, e as alternativas são difíceis. Muito difíceis. Porque você enfrenta debates, às vezes, até mesmo no nosso meio, muito corporativos, né? Debates muito corporativos. Eu insisto, fui um dirigente sindical por muitos anos. E o movimento sindical tem papel-chave na forma de organização, isso que o Edinho colocou. Porque o movimento sindical ele tem as estruturas e uma metodologia constituída, e ele pode ajudar a fazer isso. É muito mais tranquilo você fazer um debate sobre economia solidária, as iniciativas produtivas no empreendedorismo, lá na comunidade, lá nas periferias, com quem, ao longo dos séculos, debateu mudança e transformação do mundo do trabalho. Né? O dirigente sindical ele vai estar mais preparado do que você ter que enfrentar, por exemplo, debates só na academia ou de fundações ou recursos que aparecem que querem estimular um debate
às vezes que é um pouco transviado. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Adorei o debate e lamento estar aqui com a pressão de ter que sair correndo, porque eu creio que a Fundação dá continuidade. Eu participei do Seminário Nacional do PT. Foi algo extraordinário, né? Quer dizer, abriu, do ponto de vista público, um debate que o PT, eu repito, vem fazendo, mas talvez para colar com quem está nas periferias, lá pensando alternativas, ele quer ser empolgado, ele quer ser convencido de que o que nós estamos dizendo, com a nossa linguagem, às vezes, um pouco ainda distante, que nós estamos certos, que nós vamos assegurar uma perspectiva maior do que o imediatismo que foram, por exemplo, apresentados nos debates anteriores, nos debates eleitorais, né? Então, é isso. Meu muito obrigado. Eu vou sentindo por aí no caminho, ao não ouvir as palavras finais de vocês, e já me desculpo, porque não é elegante sair assim como vou sair, mas é a condição que eu estou colocado aqui. Muito obrigado. E a gente espera a continuidade dessa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a cátedra, para que a gente, né, continue aprofundando e construindo mais produtos. Eu só esqueci da propaganda. Eu quero muito que vocês, ao olhar essa cartilha, porque foi um trabalho para a gente transformar um relatório imenso nesse pequeno documento, onde a gente apresenta 4 dimensões para pensar o trabalho por conta própria. A dimensão do domínio da vida nas periferias. Então, foi um exercício grande, com oficinas que nós realizamos. O domínio das atividades produtivas também nas periferias, né, a partir dos conta própria. O domínio das conexões sociais igualitárias e o domínio da política econômica nas periferias. Como isso pode, de fato, ter uma conexão muito forte daqueles que, às vezes, estão muito individualizados por conta da forma de contratação ou a forma de trabalho que desenvolve, mas que também não conhecem a economia solidária, não conhecem cooperativismo. Então, eu acho que é fundamental a gente retraduzir que lá existe uma economia que se desenvolve, mas não é aquela economia individualista que, eventualmente, eles têm como alternativa única. É isso, só para reforçar isso. Muitíssimo obrigada, Nogueira. Vamos para a Mari, depois eu volto para esse lado. Então vai, na mesma ordem. Fala antes, porque daí eu levanto a bola para a Mari cortar. Não, agradecer, né, imensamente as contribuições valorosas para essa nossa roda de conversa. Acho que mais do que questões, né, para quem está hoje aqui na condição de exposição, mas são questões para nós, coletivamente, pessoas que estão com as suas vidas comprometidas e dedicadas a mudar o país, a mudar a vida das pessoas, enfim. Mas eu estou bem nesse fio da memória, o que a gente falou de experiências exitosas, do ponto de vista, né, do que avançamos, de que não é invenção, de que é possível. E como a gente falou da gestão de quando a Haddad está na prefeitura, mas eu quero voltar um pouquinho antes no tempo. Lembrar que nós fomos de uma geração que, com o professor Márcio Postman à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Trabalho e Desenvolvimento Social, foi considerado uma loucura na época, né? Mas fez um piloto do que poderia ter vindo a ser uma política de formação e fomento, né, de disputa ideológica, no limite, sobre empreender individualmente ou coletivamente, né, em que esses grupos, né, porque eram muitos grupos de jovens estudantes e recém-formados, sob supervisão de professores e professoras das universidades, nos foi dado, né, na época, a missão de fazer o trabalho de base, efetivamente, nas periferias, e começamos pelos distritos com o menor índice, com o menor IDH da cidade. Então, os lugares onde
a precariedade da vida era maior, foi para lá que nós fomos. Eram grupos, depois a Mari vai lembrar o nome certinho, institucional, mas eram grupos de pessoas que tinham o programa Oportunidade Solidária de receber uma bolsa, que não era um Bolsa Família, que era uma bolsa, um apoio, um subsídio para estar ali um dia por semana, participando de uma roda como essa, como livremente inspirada nos círculos de cultura de Paulo Freire. Então, se a gente for puxando pelo fio da história, a gente vai ver que a gente não está reinventando nada, né? Mas que, daquele momento para frente, com a criação das Senais, com a consolidação da economia solidária como pauta, a gente tinha uma organicidade que era tripartite necessariamente, porque a gente tinha gestores do poder público apoiando e viabilizando as coisas, a gente tinha na ponta os coletivos de empreendedorismo social coletivo, as protocooperativas, associações, etc., mas tinha uma categoria que eram as pessoas que faziam este trabalho de formação, incubação e acompanhamento, né? Fosse pelas universidades, fosse por agências de fomento próprias, né, do movimento de economia solidária. E este é o pé deste tripé que talvez hoje esteja mais fragilizado. A gente não tem este processo que estamos fazendo aqui. Se ele fosse, fica a dica, Okamoto, se ele fosse um processo de formação de quadros, formadores e formadoras que têm como missão ir para locais, polos estratégicos, em que existe já algum tipo de agremiação, algum tipo de reunião, de coletivização sendo feita para potencializar esses processos, para fortalecer essas iniciativas coletivas e aí ter força política para fazer pressão, para disputar ideologicamente e os fundos, se a gente tirar a lupa e olhar para o mapa, a gente enxerga um programa, né, eu acho. A gente tem feito isso, nós, movimentos populares, e aqui particularmente eu falo pelo MST, na raça, né, na sola do sapato, como se diz. Mas, se a gente tiver condições, né, que eu acho que a Mari pode falar mais sobre isso, inclusive, se a gente tiver condições de criar formas de capilarização, né, de que educadores e educadoras populares vão a campo com este firme propósito de disputar corações e mentes, é claro que a gente precisa de uma comunicação eficaz, eficiente, porque a guerra está no nosso celular 24 horas por dia. Mas nada, nenhum TikTok, nenhum Instagram, nenhum desses negócios substitui a reunião presencial, a partilha de história de vida, a partilha de sonhos, o cultivar de sonhos, e, principalmente, sabendo que tem experiências em andamento que são possíveis, né, que existem, que estão acontecendo e que tendem a se fortalecer quanto mais elas se multiplicarem. Isso. Obrigada, Jade. Mari? Legal, já lembrei, também estava lembrando disso, do Oportunidade Solidária, era o nome do programa. E a gente era dupla de formadora, lá no Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela. Ia para as periferias mesmo de São Paulo, trabalhar com jovens que nunca tinham trabalhado, com pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, né, fomentar construção de cutucar, além de formar eles em cooperativismo, economia solidária, né, cutucar e estimular essa criação de empreendimentos coletivos. Foi uma experiência bem bacana mesmo. Recebiam uma bolsa, lógico, porque também é isso, gente. Como você quer que as pessoas fiquem 2, 3 vezes por semana, 3, 4 horas com a gente, com educadores, sem uma renda, precisando, né, a barriga dói. E é isso. Então, eu acho que o Dagny está coberto de razão. A gente precisa de fomento à economia solidária, né? A gente teve um avanço importante recentemente com a aprovação da Lei Nacional de Economia Solidária, que eu não falei aqui, em dezembro, que cria um Sistema Nacional de Economia Solidária, que dá condições para os governos federais, estaduais e municipais, né, criarem programas, investirem, né, com segurança jurídica, com respaldo jurídico, de criarem conselhos municipais e estaduais de economia solidária, de criarem fundos
para financiar e fomentar a economia solidária. E, para trabalhar com esse público da periferia, do Conexão Periferia, tem que ter investimento, não tem como, porque precisa investir em formação, precisa investir em qualificação, precisa dar assessoria técnica, precisa uma série de coisas, precisa dar o crédito, o financiamento. Então, é uma base, né, uma cesta de produtos e serviços que precisam ser oferecidos para viabilizar o negócio. Empreender é difícil para caramba, né? O Camoto foi presidente do Sebrae, sabe, mais de 90% dos empreendimentos morrem em menos de 5 anos. Então, é difícil você produzir, se formar, se capacitar, fazer a propaganda do negócio, vender, negociar com o fornecedor. É uma tarefa, uma missão quase impossível, assim, você conseguir fazer tudo isso, fazer bem e sozinho, né? E entender de tantos temas, entender de comunicação, entender de gestão financeira, entender da produção, entender de fazer propaganda do negócio, de ir lá comercializar, sair da produção para comercializar. Manter a burocracia, concorrer editais públicos, com aquela calhamão, entulho burocrático que o Dagnino fala que é. Porque também não é só comprar, né? Precisa reduzir, precisa facilitar. Né? O Estado não basta só comprar, precisa facilitar, né, as exigências, as burocracias para que os empreendimentos consigam acessar essas compras públicas. Precisa ter assessoria, porque é tanto documento, tanta exigência, é plano de negócio, tem que estar com o nome limpo, tem que estar com não sei o quê, tem que ter o capital de giro, porque se contrata tem que investir, começar a trabalhar dali a um mês, só que só vai receber do poder público dali a 3 meses. Quem vai segurar essa bomba, essa folha de pagamento, esse investimento até receber da prefeitura, que a gente sabe como que é. Então, é impossível, né? Totalmente impossível. Então, só é viável com financiamento, com apoio e recurso financeiro. Né? E a mesma coisa, o companheiro que falou dos bancos, que é o caso aqui como que é? Do Banco do Povo Paulista, aqui do Povo, não entende nada, porque também é uma lista de exigências para conseguir acessar o crédito, tem que ter garantia, tem que estar com o nome limpo, tem que estar com... A taxa de juros é atraente, mas quase ninguém consegue acessar, mas não é, né? Mas perto da dos bancos comunitários é muito mais. O que os bancos comunitários têm? Tem uma metodologia de aprovação de crédito mais solidária, que leva em conta outras características de pagamento, de confiança, de inserção na comunidade, de laços, né? de ser um aval solidário também. Tem um grupo que pode avalizar o crédito. Então, todas essas metodologias, essas condições precisam ser adaptadas e ser feitas de acordo com a realidade dos nossos empreendimentos de economia solidária. Mas, apesar de a gente estar discutindo aqui periferia, quero dizer que para o modelo de desenvolvimento de sociedade que a gente quer, não dá para a gente só focar também na periferia. Eu acho que a economia solidária ela tem potencial para ser muito mais do que só o empreendimento do pano de prato, do que ser a tiazinha da limpeza, do que ser o ambulante lá do cachorro-quente, do que ser... A gente tem hoje, né, grupos e cooperativas e empresas que estão por... E achei ótimo que o Alex falou da Helena Singer, que é uma... E o Dagnino falou isso no artigo também. É mais do que uma alternativa ao desemprego. Agora é uma forma muito interessante, alternativa ao emprego, onde você tem essa liberdade, tem essa flexibilidade, consegue conjugar, principalmente as mulheres, né, que têm trabalhar em casa, dar conta da casa, da família, da mãe idosa, do filho, de não sei o quê, e que precisa outras condições de trabalho para dar conta de tudo isso, quer mais flexibilidade. Isso, economia solidária propõe qualidade de vida, você conseguir encaixar todas essas demandas do cotidiano também na sua vida, trabalho produtivo, você ter tempo para outras coisas. E aí a gente pode falar de várias profissões, né? Hoje a gente tem cooperativas de engenheiros e arquitetos, a gente tem de psicólogos, a gente tem cooperativas educacionais de professores, a gente tem fábricas químicas, metalúrgicas, são indústrias. Então, para a gente construir esse modelo, a gente precisa extrapolar, não só focar também numa rede só de empreendimentos periféricos, de pessoas pobres, pretas, sem qualificação, porque a gente não vai conseguir alcançar nunca, né, dar esse salto. Então, precisa ser uma conjugação. A gente precisa olhar para essas pessoas. A economia solidária tem metodologia para trabalhar com essas pessoas, é importante, mas também precisamos pensar em outros tipos de trabalhos e serviços de produção para poder fechar a cadeia produtiva. Não dá para ficar só lá na base da cadeia, na mais mal remunerada e desqualificada, né, que é
relegada. Então, a gente precisa também pensar nesse modelo de economia solidária em outras partes da cadeia produtiva que agreguem valor, que incorporem tecnologia, né, que pensem no modelo de sustentabilidade. Perguntaram aqui do financiamento do BRICS. Não temos ainda, que eu conheço, mas a gente está querendo, viu, Dilminha? Se você estiver vendo... Dilminha, a gente quer o dinheiro do BRICS, Dilminha. E a gente tem empreendimentos do norte que trabalham com as riquezas da floresta amazônica, com sustentabilidade da economia solidária, com agroecologia, com, hoje em dia, o Banco Palmas, lá em Fortaleza, que é o primeiro banco comunitário, está investindo em energia solar, em construção de cooperativas, empreendimentos de energia solar. Essa moeda social, tecnologia, é um aplicativo, é uma fintech, é um empreendimento financeiro. Então, tem muitas possibilidades aí, basta a gente querer. É isso, obrigada. Obrigada, Mari. O Reconexão Periferias, no segundo semestre, vai trabalhar com um processo que a gente chama de territorialização, que é levar esses debates para o território. Nós temos um pouco mais já, né, Juan, de 1.000 entidades mapeadas, 1.000 entidades mapeadas em todos os estados do Brasil, e é com eles que nós vamos fazer um processo. Então, a gente já convida vocês a contribuírem conosco e a fazer juntos, né, mais coisas no campo e na cidade, que nós temos mapeados do campo e da cidade. E passamos, então, para o nosso último companheiro, Edinho, para suas considerações finais e alguma resposta às indagações que nos foram feitas hoje. Deixa as respostas para o próximo convite, né? Assim, eu quero, de fato, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Foi algo bem importante. E esse tema, de fato, para mim, ele tem muita centralidade. Então, toda vez que eu for chamado, estarei presente. Eu só quero enfatizar algo que, mesmo em Araraquara, com tudo que a gente investiu na economia solidária, no cooperativismo, é algo que a gente tem que dar muita importância. Que a possibilidade de uma cooperativa ser perene ou não, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de investimento na formação. A formação do cooperado e das lideranças de quem está à frente, de quem lidera o processo da economia solidária, é muito importante. Porque o não investimento ou a não importância no investimento, quando a gente não olha com carinho, nós caímos na subordinação do trabalho. A subordinação do trabalho é o primeiro passo para que uma cooperativa ela não prospere. Porque vai gerar disputa interna, vai gerar o contraditório e nós vamos estar reproduzindo, muitas vezes, aquilo que a gente quer construir com a economia solidária. Ou seja, a gente reproduz as relações hierárquicas. Então, não tem vida fácil nesse tema. Não tem vida fácil. A vida é dura para a gente estimular a criação da cooperativa. A vida é dura para a gente estruturar a cooperativa, para a gente dar legalidade a ela, para a gente dar estrutura para que ela seja competitiva, porque ela precisa ser competitiva, porque ela está competindo no mercado, então ela tem que ser competitiva. E a vida é muito dura para que o cooperado saiba qual é a diferença do cooperativismo e da subordinação do trabalho. Eu penso que esse é um desafio premente e ele tem que ser enxergado como um desafio estratégico para que a gente possa, de fato, fazer da economia solidária um modo de produção, né, um instrumento de produção, de riqueza, de distribuição de riqueza, que não reproduza as relações de subordinação. Mas é isso. Mas os desafios é que
estimulam, os desafios é que nos movem, então estamos nele. E muito obrigado pela oportunidade. Bom, em nome da Fundação, do Reconexão, a gente agradece bastante a contribuição de vocês hoje com essa, né, com esse chamado para que a gente continue pensando cada vez mais, mas principalmente em ação. Paulo? É isso? Só terminar? Então, não, só eu, em nome do Reconexão, eu agradeço a todo mundo. E agora, o presidente Paulo Okamoto. Vou ficar até o final para poder falar, porra. Você está dando risada? Não, primeiro é o seguinte, esse é um debate apaixonante, né? E acho que tem muita coisa para a gente realmente debater. Esse formato, infelizmente, não dá para a gente debater, pegar no teu pé. Você está falando, você está errado, igual do Sebrae. Não é verdade que o Sebrae só apoia empresários de elite. O Sebrae está presente no país inteiro, tem 7 bilhões de orçamento. O Sebrae só trabalha com associativismo, associação de artesanato, de pessoal de rural, prestador de flores, confecção. Então, veja bem, nós temos muitas informações, nós precisamos atualizar, certo? Podia aqui encher o saco de todo mundo aqui, certo? Mas eu não quero encher o saco. Eu não quero encher o saco, eu quero falar pelo que o companheiro Edinho falou. Olha, economia solidária não é fácil. Não é fácil. Vou falar um pouco de mim, que eu preciso me vender, que eu preciso garantir meu emprego aqui. É o seguinte, o primeiro emprego que eu tive na vida foi numa cooperativa agrícola Sul-Brasil. Meu pai morreu trabalhando numa cooperativa agrícola, no acidente de trabalho. Eu fui sindicalista. Essas empresas que você citou, Conforja, foi da época que eu era sindicalista que a empresa quebrou. E nós colocamos 2 em 3 empresas para fazer o tal de economia solidária, cooperativismo e tal. É fácil? Não é fácil. Porque antes de ter uma empresa de economia solidária, você precisa ter o cara solidário. E nós temos? Nós temos? Nós não temos, gente. Alguém falou em formação aqui. É formação mesmo. Agora, é fácil fazer formação nesse negócio? Também não é. Quando é que as pessoas se formam? Quando leva na cabeça. Quando leva na cabeça, enquanto estão lascados. Aí se forma. Por exemplo, a Conforja. O processo de fazer a Conforja entender foi um processo difícil. Né? Montar cooperativa, ver, papapá, é difícil. Porque, para montar uma economia solidária, você tem que ser solidário. Nós não somos solidários, gente. Vamos combinar. Aqui a Fundação Perseu Abramo. Pergunta se tem alguma contratação de cooperativa aqui. Pergunta se eles contrataram alguma associação solidária aqui. Vamos para a CUT, vamos para o PT. Tirando a prefeitura, que parece que fez alguma coisinha, o resto, ó, certo? Nós não somos. Então, assim, o companheiro da CUT falou, qual é a nossa prática? Então, meus companheiros, eu gosto muito de economia solidária, porque, como eu falei para vocês, meu pai morreu e foi meu primeiro emprego no cooperativa. Então, eu tenho um apego sentimental a essa causa, certo? E acho que fiz várias coisas importantes. Por exemplo, desenvolver comércio justo. Eu nem sabia o que era isso, depois descobri que não tinha empresa de comércio justo no Brasil. Aí vamos atrás de fomentar empresas de comércio justo. Então, a companheira do MST sabe o seguinte, quando a gente leva na cabeça, é mais fácil a gente ser solidário, porque ou a gente se agarra ou a gente morre. Então, é mais fácil você educar, é mais fácil você fazer. Eu, na busca de soluções, eu viajei para o Canadá, porque o Canadá me parece que país que eu conheço, né, mais avançado em economia solidária e cooperativismo. É o mais avançado. E aí a gente vai ver na prática. Lá os caras têm cooperativa que são donos do McDonald's, lá eles têm cooperativa que são donos de shopping, lá eles têm banco, os bancos emprestam dinheiro, certo? A gente coloca dinheiro no banco no banco cooperado. Aqui no Brasil, Edinho, quando o seu Lula ganhou a primeira vez, ele falou pra cacete de cooperativa, não falou? Lembra? Ele falava, Brasil. E o palhaço aqui acreditou. Então, o que a gente fez? A gente lascou o pau para montar as cooperativas. Não tinha cooperativa de crédito mais no Brasil.
Estava toda desmoralizada, porque como quebrou Sul Brasil, Cooperativa Cotia, quebrou toda, o cooperativismo estava desmoralizado, certo? E o Lula fez um trabalho interessante, ele nem sabe disso. O Lula fez coisa que ele nem sabe, mas ele fomentou de novo o cooperativismo, e o SEBRAE teve um papel importante para ajudar a montar as cooperativas singulares, para juntar todo mundo. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês que têm a tarefa de pensar isso, têm que conhecer muito, muito, porque não é fácil. Certo? É fácil fazer discurso, é fácil até fazer lei. Eu quero ver implementar na prática. Eu quero ver fazer acontecer. E aí, meu querido, o nosso partido tem muita importância, porque o nosso partido, em tese, é um partido socialista. Certo? É um partido que defende solidariedade. Mas, cá entre nós não somos isso ainda hoje. Então, alguns são, outros mais, outros menos, mas nós não somos. Né? Um partido que tem um baita do entendimento político, de como deve ser associado e tudo mais. Então, eu gostei do debate, Paulo, mas temos que fazer mais, porque ainda tenho que pegar no pé dela, tem que pegar no meu pé, eu tenho que pegar no pé dela, pegar no meu pé, falar, sabe, para a gente aprender entre nós. Por exemplo, o companheiro falou o seguinte, alguém sabe do Fundo Verde e Amarelo? Você sabe tal do CID? Sabe quanto dinheiro tem? Não tem questão nenhuma, porque o CID acabou. O CID é uma lei, mas uma lei que cobrava imposto sobre comércio de combustível. Como o combustível está caro para caçamba, todo mundo foi tirando. Não, eu estou falando essa lei que foi montada para arrumar dinheiro de combustível. Em 2005 ela acabou, certo? As compras governamentais elas foram feitas na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa de 2006. Eu tive a oportunidade de ajudar nessa lei. Colocamos as compras governamentais. Mas nós temos que discutir várias coisas. Por exemplo, crédito. Crédito é bom mesmo? Do jeito que nós estamos falando? Por exemplo, agora tem um debate interessante. Fundo de garantia, crédito, pega, dá de garantia, está certo, por que eu vou liberar? É um debate interessante. Mas nós temos que discutir crédito. Como é que é o crédito? É abundante, dão para todo mundo? Como é que a gente faz? É isso mesmo? Compras governamentais. Compras governamentais. Porque, gente, é claro que... Então, mas essa discussão também, Arthur, a gente, veja bem, nós somos um partido político, estamos na fundação. Se eu estivesse lá no sindicato, se eu estivesse lá na associação, se eu estivesse lá, não sei onde, eu discutia de um jeito, fazia apologia. A micro e pequena empresa, ela que gera mais de 50% do desemprego, só 99%. Isso é discurso lá, quando estava no SEBRAE. Eu não estou mais no SEBRAE. Agora tem que abaixar a bola e ver os problemas que nós temos. As compras governamentais que foram colocadas aqui, eu coloquei na lei, ela é importante. Mas o pessoal falava, panaceia, agora sim, a micro e pequena empresa vai estourar a boca do balão, é 25%. Eu falei, gente, se a micro empresa vende 20%, alguém vai deixar de vender 25%. Ou não? Vai ter uma mágica. E não tem mágica. Certo? E como a gente discute políticas públicas, como a gente quer fomentar, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas muito cuidado. Porque, por exemplo, essa questão que eu discuto com o Lula, a tal da... Lembra que ele como é que fala? Mecanizou a indústria, a pequena indústria? Excelente, bacana. Só que é o seguinte, um cara na enxada plantava 2 alqueires de mandioca. Agora, com o trator, planta 100. Para onde vamos vender essa mandioca? E o cara que pegou emprestado, como é que ele faz? Então, o Estado é um grande elefante. Se a gente não souber direito colocar esse Estado dentro da sala, ele vai quebrar todas as louças. Então, é o seguinte, por que eu estou pegando aqui? É porque eu acho que eu tenho que aprofundar, eu tenho que ter política. Eu acredito na economia solidária, eu acredito no cooperativismo, eu vi coisas muito mais avançadas, você até colocou até no final aqui uma coisa interessante. Tem cooperativa de médico, tem cooperativa de professores, tem cooperativa de arquiteto, precisa ter mais. Precisa ter mais. Por que a gente não pode contratar uma cooperativa de segurança para fazer a segurança aqui do PT e da Fundação? Certo? Por que não faz? Então, tem muita oportunidade, mas nós temos que saber de que requer um grau de consciência muito mais elevado do que a gente... Não é só na base do discursinho e no romantismo que nós vamos chegar lá. Mas eu gostei muito, parabéns pelos nossos expositores. Quero continuar esse debate, porque eu acho que é um debate interessante. Viu, Arthur? Você está de parabéns e o Paulo Ramos também. Bom, está todo mundo de parabéns por ficar até aqui agora. Muito obrigado.